palavra de Deus que nós lemos, que é bastante conhecida, não precisa dispensa muitos comentários, ela fala sobre Jesus, a videira, e o pai lavrador. Eu vou fazer uma comparação, simulando assim, né? Mas é de uma proporção infinitamente menor à realidade. Hoje nós estamos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor. Um culto que todos nós, cristãos, aleluia, não devemos trocar por nada. Trocar por nada. Nós devemos observar a data do nosso culto e não trocar por nada, salvo por uma coisa muito assim excepcional, né? Um compromisso de trabalho ou uma situação familiar que não conseguimos alterar, ou, enfim, é um culto que deve ser observado. Porque hoje nós estamos aqui sentados na mesa do Senhor, e Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Vamos imaginar que hoje, que aqui, isso infinitamente muito menor, né? Porque ele está falando da igreja na sua totalidade, ou seja, em todo o planeta Terra, onde tiver um crente, ali tem um ramo dessa oliveira. Mas vamos imaginar que essa mesa que nós viemos aqui hoje para ceiar, né, comungar a nossa fé, nossa confiança em Deus, ela é o tronco da videira. E é o tronco da videira, simbolicamente. Por quê? Porque nós estamos aqui, por quê? Em nome de Jesus, para quê? Para comermos do pão, bebermos do cálice, que representa ou simboliza o sacrifício de Cristo por nossas vidas na cruz do Calvário. E ele deixou isso como uma liturgia da igreja na terra e também como um mandamento, e ao mesmo tempo ele instituiu a primeira Santa Ceia com os seus discípulos lá nos seus dias. Então vamos imaginar, ele diz, eu sou a videira, então isso aqui é o tronco da videira, né? É o tronco da videira, glória a Deus. E nós aqui somos os ramos, cada um aqui é um raminho. Glória a Deus, não é gostoso saber disso? Jesus é aqui o tronco, ó. Do tronco sai o quê? Sai a seiva, do tronco sai toda a substância necessária para quê? Para que os ramos produzam o quê? Frutos, né? Então, cada um de nós que estamos aqui para comungar essa fé, nós somos os ramos dessa oliveira, mas nós somos uma partícula, nós somos aqui apenas como um minúsculo grão de areia na beira do mar, porque infinitamente no planeta Terra existe aí bilhões de ramos, né, que são a igreja do Senhor, que estão espalhadas por todo o canto da terra, desfrutando deste tronco, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, desfrutando da sua bênção, desfrutando das suas delícias, desfrutando do seu amor, desfrutando da sua glória, desfrutando da sua maravilhosa graça que ele nos veio trazer, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio trazer-nos esta graça, o favor imerecido que nós não tínhamos nem pensar, né? Não tínhamos nem pensar direito a essa graça, mas ele nos fez sermos integrantes desta graça. Ele fez o favor que nós não merecíamos, louvado seja Deus. E ele fala, e o meu pai é o lavrador, ou seja, meu pai é que vai lá cuidar, aleluia, meu pai é que vai regar. É por isso que uma das razões que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, e acho que a partir do verso 15,
quando ele começa a falar com a igreja de Coríntios, que estava havendo uma dissensão no meio da igreja, ele foi lá e chamou a atenção dos irmãos, no bom sentido da palavra. Ele advertiu os irmãos, que os irmãos estavam meio que divididos, né? Um de Apolo, um de Paulo, outro de Cefas. E Paulo falou assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Senão somos apenas cooperadores de Deus. E aí Paulo conclui: Paulo plantou, Apolo plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus, porque estamos ligados a essa fonte, a esse tronco que é a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Aí ele vai prosseguindo: toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Mas esse tirar aqui, nós, na nossa linguagem, bem assim, rústica, né? Nós já achamos que é arrancar. Hoje é mais fácil você tirar, né? Arrancar, do que você somar ou querer abraçar alguém para integrar-se. Infelizmente, a sociedade moderna e nós, como seres humanos, sempre quer. Mas o que a palavra está dizendo é que ele tira, mas tira assim, ele passa no momento para cuidar daquela varinha que está doente. Às vezes algum está doente, precisando passar por uma limpeza, precisando passar por uma correção, precisando passar por um processo. Então ele tira aquela varinha ali, mas ele tira com amor, ele tira com cuidado, porque ele tem zelo. Ele é o dono da seara, ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja. Glória a Deus, aleluia. Ele é o único Senhor capaz, poderoso, para fazer aquilo que tem que ser feito na vida das pessoas. Meu irmão, o que nós não conseguimos fazer, deixa que Deus há de fazer, e Ele vai fazer, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem poder. Então Ele tira, mas também Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, glória a Deus. Ele quer que nós sejamos pessoas frutíferas. Mas que fruto é esse, pastor? É o fruto do amor, é o fruto da misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus fala das bem-aventuranças, e ele fala assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então é o fruto da misericórdia que nós precisamos pedir a graça de Deus para sermos misericordiosos. Porque um dia podemos também precisar desta misericórdia. Então ele limpa para que aquela que dê fruto, se você está dando fruto da misericórdia, ele vai sempre estar cuidando de você para que você dê mais fruto ainda, você produza, glória seja dada ao nome de Jesus. E aí ele vai: vós já estáis limpos. Glória a Deus. Quem sente nessa noite, veio para a ceia e sente que o seu coração está limpo? Primeiro, se você veio e vai tomar a Santa Ceia, porque você tem coração, o seu está limpo, é porque Jesus limpou o seu coração. Alai, Sorianda, Lode Menefraz. Jesus já fez aquele processinho, limpou o nosso coração, para nós chegar aqui nessa noite, e comer o pão, e beber o cálice, e adorar a Deus, e receber a unção, a graça, e a bênção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, Ele limpa, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim. Olha a palavra de Deus: está em mim, ou seja, esteja na minha palavra, esteja no meu projeto. Glória a Deus.
Quem está no projeto de Deus aí, diz glória a Deus. Eu estou no projeto de Deus. Eu estou no projeto de Deus. Glória a Deus. Sabe por que eu estou no projeto de Deus? Porque todos os dias eu leio a Bíblia, eu falo com Jesus, para cada dia eu ser melhor e poder alcançar, aleluia, a nossa salvação eterna, que essa é o principal objetivo de Deus da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Ou seja, está em mim, ou seja, está nessa palavra. E eu em vós. Ou seja, é um pacto, né? Eu estou em Jesus, mas eu também decido que Jesus vai estar em mim. Jesus vai estar comigo, eu tenho fé, eu acredito. E a palavra de Deus em Hebreus 11 diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das coisas que não vê. Quem está esperando Jesus aí? Levanta a mão quem está esperando Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos em Jesus e Jesus está em nós, porque nós estamos esperando Jesus, aleluia. E ele diz, está em mim e eu em vós, versículo 4, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então quem não se aproxima de Jesus, quem não busca Jesus, quem, ele é relapso com o momento da sua comunhão, da sua oração, o seu devocional com Deus. A reunião da igreja não é um fim, ela é um meio. Assim eu me lembro de uma professora nossa de matemática, e ela dizia assim, sempre para nós, algumas vezes na aula, falou, alunos, vocês não pensem que a faculdade é um fim, a faculdade é um meio que vai levar você a novos horizontes, para você encontrar muitos outros caminhos para o seu sucesso profissional, para a sua vida diária. Então, assim é nós estarmos também em Jesus, estar de mim e eu estarei, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então nós precisamos o quê? Cultivar essa comunhão. Então a igreja, a reunião aqui não é um fim, ela é um meio que nos leva a nós, direciona a nós, a palavra de Deus direciona a nós cultivarmos lá em casa, a nosso devocional da manhã. Glória a Deus. Quem tiver oportunidade, faça o seu cultivo de fazer o seu devocional da tarde. Não vá dormir sem fazer o seu devocional da noite. Por quê? Porque aí, sem Jesus, nada podemos fazer, E a vara sem ele não dá fruto. Mas se nós cultivarmos, estando nele, através dessa comunhão, então nós sempre estaremos sendo pessoas abençoadas, pessoas frutíferas. Glória a Deus. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Misericórdia, que Deus nos ajude, Eu confesso aos irmãos, sem a graça de Jesus, sem a presença de Jesus, sem a misericórdia de Jesus, eu confesso, eu dou a minha mão ao palmatória, eu nada posso fazer. Às vezes o irmão a gente vem para a igreja, prega a palavra de Deus, tem dia que é aquela mensagem tão assim, fervorosa, eloquente, tem dia que é aquela mensagem mais suave, como a de hoje, por exemplo, mas sem Jesus, irmão, não dá para fazer isso aí. Porque para fazer isso aqui, é só com a graça e a presença de Jesus na nossa vida. Ele falou, sem mim nada podeis fazer,
Aleluia. Mas com Jesus nós podemos tudo. Paulo disse lá na carta aos Gálatas, se não me falha a memória, ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Como está o teu coração nessa noite? Você está se sentindo fraquinho? Então Jesus está aqui nessa noite para fortalecer o seu coração. Como estão as suas forças para caminhar? Está sentindo dificuldade, um fraquejo, caminhando devagar? Jesus nessa noite está aqui para fortalecer, para você caminhar firme na presença do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, aí uma palavra meio forte, né? Será lançado fora, como a vara que e secará, e colhem, e a lança no fogo e ardem. Agora aqui ele fala mesmo daquelas pessoas que não quer nada com Deus, que não quer nada com Jesus. Eu quero nessa noite dar uma palavra para você, profética. Por mais fraquinho que você é mais forte, porque a palavra de Deus diz: quando estou fraco, aí que eu estou forte. O diabo não pode tocar em você, por mais fraquinho que você seja, mas se você confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, nenhum mal pode tocar na tua vida, nenhum mal pode tocar na tua casa, nenhum mal pode tocar na tua tenda, porque você está guardado. Alai, remanda, sou, delemeneflas, pela potente mão de Deus. Mas, se a pessoa não quer nada, Deus dá uma chance, Deus dá 2, dá 10, dá 50, dá 1000, e aí a pessoa não vai, aí a palavra diz que aquela vara seca, e quando ela seca, aí ela é tirada, né? E aí, quando isso não é nesse presente século, mas quando Jesus voltar, ela será lançada no fogo e vai arder, porque, infelizmente, aquela pessoa não permaneceu em Jesus. Forte essa palavra, né, irmão? É forte essa palavra. Quantas pessoas que abandonaram a fé, ainda tem oportunidade, né? Mas precisa ter arrependimento, precisa reconhecer que é pecador, que fraquejou, que falhou. Mas se a pessoa levar a vida e falar: para mim não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Jesus sempre tem uma oportunidade para nos dar. Aleluia. Porque o amor de Deus, ele é maior, ele é imensurável, ele não tem medida, não tem tamanho. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, não é o mundo que nós conhecemos, esse universo. Ele amou nós, os seres humanos, de tal maneira que deu Jesus, para que, se nós cremos nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Ontem nós estávamos numa reunião de irmãos e amigos ali, confraternizando o aniversário do servo de Deus, e num dado momento entrou um assunto nessa linha, né? Pessoas que você fala e tal, às vezes ele não quer nem ouvir e tal, aquela coisa que os irmãos acontece, que às vezes acontece em família, a pessoa não quer nada com Deus, você fala de Deus. Eu falei: irmãos, mas tem uma coisa, se aquela pessoa, no último momento, ele reconhecer a sua iniquidade, e o Espírito Santo der uma chance para ele lembrar, falar: puxa, aquele meu primo, aquele meu cunhado, aquele meu genro, aquela minha nora falava tanto de Jesus para mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus vai zerar tudo ali, assim como o ladrão lá
cruz, um ali estava de um lado e outro do outro, e um se arrependeu na última hora e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Foi zerado todo o pecado dele e ele alcançou a misericórdia de Deus através da salvação em Cristo. E aí ele prossegue 7: se vós estiverdes em mim, aleluia, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que dádiva, irmão, que dádiva que Jesus aqui dá. Se vós estiverdes em mim, isso nós temos que ter a convicção, né? Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Mas esse tudo o que quiserdes é tudo que é necessário, tudo que é, de fato, preciso, né? Às vezes nós abusamos das nossas petições. E lá o apóstolo Paulo vai falar na carta de Timóteo, ou melhor, Tiago, ele vai falar na sua carta: pedi mal, porque não pedistes bem, pediste para os seus próprios deleites. Tem gente que só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Tem gente que só quer resposta imediata, mas não quer ficar como o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Glória a Deus, aleluia. Então tem hora que nós queremos as coisas imediatas. Então Jesus fala: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que queres e vos será feito. Agora eu vou correr um pouquinho. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Quando nós damos frutos, nós somos reconhecidos por todas as pessoas como discípulos de Cristo. Alguém fala: olha, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem verdadeiramente é crente. Olha, que pessoa maravilhosa, porque as pessoas veem frutos em nós, e nisso nós glorificamos a Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, é nós glorificarmos a Deus aqui na terra. Os anjos glorificam lá no céu, e a nós glorificamos a Deus aqui na terra, aonde pisamos a planta dos nossos pés, alguém vai ver Cristo em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aí versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos ou as minhas palavras, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus, como Filho de Deus, ele deu o exemplo tornando-se homem, e ele guardou os mandamentos do Pai. E agora aqui ele está falando o quê? Se guardardes os meus mandamentos, o meu amor vai permanecer sobre vós. Assim como eu também, olha, guardei os mandamentos do meu Pai. Então ele é o exemplo, ele é o irmão mais velho nosso, glória a Deus, que nos deu o exemplo de amar a Deus sobre todas as coisas. Que coisa linda essa palavra, né? Tenho-vos dito isto, para que meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Ou seja, eu tenho falado isso para que vocês sejam felizes, para que vocês vivam bem. Jesus não quer ver ninguém sofrendo, chorando, passando humilhação, mas pelo contrário, Jesus quer ver nós
de cabeça erguida, Ele quer ver nós sorrindo, Ele quer ver nós felizes. Mas pastor, por que eu tenho passado por toda essa tribulação? Vai falar com Jesus. Talvez está faltando alguma coisinha. Às vezes nós entregamos a nossa vida para o Senhor, mas entregamos parcialmente. Não, Jesus quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Devemos entregar a nossa vida totalmente na mão do Senhor. Glória a Deus, não que não vamos ter tribulação, vamos, mas vamos passar por ela dando glória a Deus. Não que nós vamos ter problema, nós vamos ter problema, mas nós vamos vencer os problemas em nome de Jesus. Aleluia, é isso que Jesus está falando, para que o meu gozo seja completo em vós, ou seja, vocês tenham paz, tenham felicidade, mas viva em Cristo Jesus. O que é viver em Cristo, pastor? É você ouvir a palavra de Deus, é você praticar a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos tantas pessoas e deixamos de ouvir aquele que tem a benção para a nossa vida, que é Jesus. Às vezes nós queremos viver na nossa opinião própria. Quantos de nós, principalmente nós que somos obreiros, temos muita dificuldade, né? Eu tenho dificuldade, não digo dos meus companheiros, eu tenho dificuldade às vezes de me relutar contra mim mesmo, porque a gente forma uma certa opinião e nos embasamos naquela opinião, estribamos naquela opinião e achamos que temos razão. E às vezes a nossa razão vai acabar nos levando para a perdição. Então, em vez da razão, prefira ser feliz. Abra a mão da sua razão e entregue na mão de Jesus para ser feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, para que seja completo. Aí diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Meu Deus do céu. Essa é difícil, irmão. Essa é difícil. Nós, seres humanos, eu, ser humano, sou muito egoísta. Eu só penso em mim, só penso no meu bem-estar, só penso que as coisas, elas rondam só em volta de mim. Mas Jesus aqui estava falando para os discípulos, para que amasse um ao outro, tivesse cuidado um do outro. Quando a gente ama, a gente tem cuidado, não é assim? Você ama seu filho, você fica quase que 24 horas ali, olhando, para ele não cair em situações que venham trazer tristeza, problema, que venham trazer consequências dele. Então, você cuida do seu filho. Você gosta do seu esposo, você cuida do seu esposo. Você gosta da sua esposa, você cuida da sua esposa. Você gosta de algum bem que você adquiriu, você cuida dela, você guarda as 7 chaves. Às vezes até fala, ó, ninguém mexe aqui, põe até o cadeado, né? Por quê? Porque você gosta daquilo, você ama aquilo ali. Mas também Jesus está falando, e o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros. Então, quando nós amamos de fato, de verdade, alguém, nós cuidamos daquele alguém, nós preservamos aquele alguém. E tem um ditado popular que fala que muito ajuda quem menos estorva. Se nós pudermos nos estorvar, nós já estamos fazendo alguma coisa de bem, mas aí nós ainda estorvamos, queremos colocar, né, coisas e coisas, falar das pessoas, falar, e às vezes até mexe com a integridade da pessoa, mas Jesus falou que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora eu faço uma pergunta para a igreja: como que Jesus nos amou? Até que ponto ele nos amou? Nós vamos aqui daqui a pouco fazer isso. Até o quê? Entregar a sua vida por amor de nós. Eu sei que ninguém aqui de nós, a partir de mim, talvez, eu falo talvez porque
nós não sabemos os planos de Deus, né? Talvez ninguém aqui, partindo de mim, tenha coragem de morrer em função de outrem. Mas nós podemos ter cuidado uns pelos outros. Nós podemos amar, orar por aquela pessoa. Quando vê o irmão andando por caminhos tortuosos, você orar por ele. Ô Jesus, tem misericórdia daquele irmão, daquela irmã. Ajuda ele, ajuda ela. Abençoa ela. Senhor, faz uma mudança na vida. Então, isso chama-se o quê? Amor. Você está cuidando daquela pessoa indiretamente. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a palavra diz que o meu mandamento, Jesus falou, é o meu mandamento. Mandamento de Cristo, não é meu. A palavra está aí na sua mão, aí. Você tem a Bíblia na sua mão. Se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, é Jesus que está falando aí para mim e para você. O meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros. E aí ele vai no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É aqui que eu quero terminar. Ele fala, ninguém tem maior amor que esse. Ninguém consegue amar mais do que Jesus nos amou, né? Aleluia. Glória a Deus. De dar a sua vida pelos amigos. E aí ele fala, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Como é gostoso ter amigo, né? É difícil. É difícil. Senta uma hora lá na sua casa, num momento de reflexão, e começa a fazer um balanço. Já começa pelo Facebook. Você tem, esses dias teve uma irmã que falou para mim que tem 1000... Quem que falou? Quem que falou para nós? Que tem 1 milhão de seguidores. Então, tem 1 milhão de amigos. É 1 milhão? Não lembro. Tem 1 milhão de amigos. Aí você vai peneirar, não sobra um, irmão. É que nem aquela música, se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão, né? Se você tiver no apuro, aí não sobra um, irmão, daqueles 1000 do Facebook lá. Não sobra um. Então, aí você para fazer uma reflexão, fala, puxa, se acontecer isso comigo, eu ficar gagá e precisar ser carregado, sim, quem que eu posso fazer? Aí eu fico olhando com a minha esposa, fala isso, Jordi. Será que nós pode contar com o Jordi? De vez em quando nós falamos, será que nós pode contar com o Giovanni? Não, é verdade. De vez em quando nós falamos, será que nós pode contar com o Danielzinho? Danielzinho é difícil, que ele é pequenininho para carregar a gente, né? E assim, então, Jesus está falando aqui, sereis meus amigos. Se o teu amigo próximo de você não puder, Jesus está falando, eu sou o seu amigo. Eu sou, Carlinho, ele está falando, eu sou o seu amigo. Se os seus amigos não podem te ajudar, Jesus está dizendo, eu sou o seu amigo. Ele sim pode nos ajudar em qualquer circunstância. Amigos da terra também tem alguns que sempre nos ajudam, né? Mas é assim, aquela minoria, dentre uma gama que você tem, é a minoria. Mas Jesus está dizendo, vós sereis meus amigos. Eita coisa boa, se fizerdes o que eu mando. Aleluia. Aí esse amigo vai estar com você 24 horas por dia. O amigo daqui da terra, ele às vezes pode ficar umas horas, talvez uma noite, um dia, mas ele vai ter que ir para a casa dele, vai ter que trabalhar, ele vai ter que cuidar dos afazeres dele, mas Jesus não, ele fica 24 horas por dia, glória a Deus ao nosso lado. Versículo 15 e 16 para terminar. Já não vos chamarei de servos. Olha que palavra linda, né? Porque o servo não sabe o que vai fazer o seu senhor, né? O senhor está na cabeça dele um projeto, ele não vai falar para o servo. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque
tudo quanto eu ouvi do meu Pai, ou seja, todos os projetos de Deus, que o Senhor Deus tem para a vida suas, eu vos tenho feito conhecer. Ou seja, Jesus tem revelado o amor de Deus para nós. Revelado a palavra de Deus para nós. E ele está dizendo, então, aí no versículo 16, não escolhestes vós a mim, olha que coisa linda, mas eu vos escolhi. Irmã, irmão, nessa noite você é privilegiada. Irmão, você é privilegiado, porque Jesus te escolheu. Aleluia! O planeta Terra conta hoje com 8 bilhões e alguma coisa, bilhões de habitantes, e dentre esses 8 bilhões de habitantes, Jesus escolheu você, escolheu a igreja, e nós somos parte da igreja. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Jesus, ele saiu andando e procurando, falou, Elizabeth, vem. Irmã Verônica, vem. Mãe Eunice, vem. Toninho, vem. Ele vai escolhendo, ele foi fazendo assim. Você é escolhida, irmã Sônia, a dedo. O dedo do céu lá de Jesus escolheu assim, a irmã Sônia, essa é minha, a Raimunda é minha, glória a Deus, a irmã Maria é minha, o irmão Messias é meu. Ele escolheu-nos a dedo, Giovanni. Ei, privilégio glorioso. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi você. Eu escolhi você. Tinha tanto cara bom lá, tocha, mas eu olhei lá dentro do teu coração e escolhi você. Alai, Amanda, Sou, Lebenefaz. Ei, irmã, tinha tanta pessoa, tanta mulher lá, dondoca, chequeteque, chequeteque, mas Jesus falou, não, escolhi você. Porque ela olhou lá para o coração, ela viu humildade, ela viu reverência, ela viu respeito, ela viu o temor do Senhor. Ele escolheu a dedo, irmã. Ei, irmã, pelo amor de Jesus, pelo amor de... Ele está aqui ou não está aqui? Ele está aqui na casa ou não está na casa? Ele escolheu você, irmã. Levanta a cabeça, pelo amor de Deus. Agarra Jesus. Levanta um pouco, Nicolas, aí. Você é Jesus agora. Faz isso nessa noite. Ó, segura Jesus e não sorta Jesus por nada. Glória a Deus. Agarra Jesus, porque Ele te escolheu. Ei, aleluia. Satanás não tem poder sobre sua vida. Por isso que ele tenta, mas ele quebra a cara, porque Jesus te escolheu. Alai, chori, menevaz. E terminando o versículo 15. Não foi vós que escolhestes a mim, 16. Mas eu vos escolhi a vós. Escuta essa voz de Jesus falando no seu coração aí, ó. Minha serva, eu escolhi você. Meu servo, eu escolhi você. Alai, Surian, jovem, eu escolhi você, jovem. Aleluia. Você sabia que Satanás queria fazer ruaça com você, Luizinho? Mas eu, Jesus está dizendo, eu escolhi você. Eu escolhi você. Ah, mas eu sou fraco. Jesus escolheu você porque você é fraco, porque Ele quer fortalecer você, a sua vida, e você ser cheio do Espírito Santo, pregar a palavra de Deus, profetizar, ser cheio da glória de Deus. Hoje você pensa que não é capaz, mas você vai ver Deus manifestar na sua vida, porque Ele escolheu você. E tem uma palavra de Deus para falar para você aqui. Satanás já foi lá naqueles lugares que vocês sabem, na Bahia tem muito isso aí, e fez lá a encruzilhada lá, e colocou nome seu lá, mas Jesus tem te guardado, meu filho. Ele escolheu você. Lama Surianda lá, Ele trouxe você porque Ele tem propósito na sua vida. Agarra
a Jesus. Louvado seja, assim diz o Senhor nessa noite para a tua vida. Alai, Menevá, Surianda, Achei, Melei, Cabala, Xalabarra. Elai, Menei, Alai, Jesus está na casa, glória a Deus, receba a palavra de Deus nessa noite, porque assim diz o Senhor, Ele te escolheu, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele conclui o versículo 16, e vos nomeei. Antes era João ninguém. Agora você é serva de Deus. Agora você é servo de Deus. Como é que era, não, 51. Como é que você era lá em São Paulo, antes de se converter a Cristo? 50. Era os 51. Agora ele é servo de Jesus. Está vendo como é que Deus muda, irmã? Eita, glória a Deus. Ele nomeou você, agora você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem direito à bênção do Pai, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, vos nomeei e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto, essa é forte, pega na fé para você aí, tudo quanto pedirdes, em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Que Deus te abençoe com esta palavra. Saia daqui nessa noite com a cabeça erguida e fala, Jesus, o Senhor me nomeou. Agora não chamo mais Mariazinha, não. Eu chamo Maria de Jesus. Eu não chamo mais Joãozinho, não. Eu chamo João de Jesus. Eu não chamo mais Luizinho, não. Eu chamo Luiz de Jesus. Porque agora Deus nos nomeou pelo seu poder. Fica de pé, eu quero fazer uma oração nessa noite por nossas vidas, para que Deus continue nos abençoando. Deus eterno e Pai todo-poderoso, graças nós te damos nessa noite, Alai, sou de Menefaz, por esse momento tão especial, que estamos aqui na casa do Senhor nesta noite, Pai, para cultuarmos a Deus, para participarmos desta mesa abençoada, que é a Santa Ceia do Senhor. Te louvamos, Pai, pelos louvores que já ouvimos e ainda iremos ouvir, e também por esta palavra, que foi o Senhor quem nos escolheu. Deus, eu não era nada, mas o Senhor em mim é tudo na minha vida, Senhor. Nós não tínhamos nada, mas o Senhor nos fez termos a graça, o amor e a glória de Deus na nossa vida. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, daqui a pouco nós vamos comer este pão, vamos beber esse cálice. Oh, Pai, que venha a glória de Deus na vida da tua igreja, que venha o poder do Espírito Santo e a tua unção para nos renovar, para nos dar força, para acrescentar a nossa fé, para podermos continuar dando glória ao teu santo e bendito nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.